Abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 11. O tema da nossa mensagem: quando o Senhor decide chegar depois. Talvez você já passou pela experiência de parecer que Deus chegou depois. Se Ele tivesse estado com você, se Ele tivesse chegado antes, teria sido excelente. Você não teria sofrido tanto, padecido tanto, se magoado, se machucado. Mas Ele decidiu chegar depois. E você até se sentiu só. Parece que fez tudo só. Lutou sozinho, enfrentou sozinho, se machucou sozinho. Parece até que quando a bênção chegou, o livramento chegou, você já tinha feito 90% do trabalho. Como se Deus já não tivesse validade. Por quê? Ele decidiu chegar depois. Vamos compreender essa decisão de Deus chegar depois. E como é abençoador para o crente viver o depois de Deus. É uma maravilha Deus chegar antes e livrar você do sofrimento, da dor, e livrar você de muitas coisas, de muitos importúnios, de muitos infortúnios. Mas é uma bênção também tê-lo depois. O texto bíblico, João capítulo 11, vamos ler alguns versículos somente. Depois você pode ler todo o capítulo 11, que trata sobre a ressurreição. Trata sobre a doença, morte e ressurreição de Lázaro. E trata também da informação da situação de Lázaro a Jesus, do seu conhecimento prévio, de sua decisão de não ir imediatamente ao encontro de Lázaro, de sua decisão de chegar depois e de sua decisão de ressuscitar Lázaro. Versículo 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Ou seja, Jesus decidiu não ir imediatamente. Depois, Ele mesmo, Jesus, diz para os discípulos, versículo 12, disse-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas ele supunha que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Versículo 15, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Versículo 21 e 22. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu sucederá. Se você ama alguém, e esse alguém fica doente, e você tem condição de imediatamente ir ter com ele, você iria? Se você ama profundamente, é alguém do seu coração, é alguém que todo o seu interior se comove, se preocupa em relação a essa pessoa. E você sabe que a pessoa está à morte. Essa pessoa está padecendo de uma enfermidade e você tem consciência que ela está em estágio terminal. E você pode ir ter com ela. Você demoraria? Muitas pessoas trazem o peso da culpa no coração
de não ter chegado a tempo de falar com alguém em estado terminal. Ele precisava dizer o quanto amava, ele precisava dar o último abraço, ele precisava pedir perdão, ele precisava se reconciliar, mas algo o forçou a demorar. E chegou tarde. E a culpa consome o coração, a culpa consome o seu interior, porque chegou depois. Será que Jesus é tão insensível ao ponto de banalizar a dor de uma família que ele diz amar? Será que Jesus não tem pressa de ir ao encontro de uma família que ele ama para estar junto, sofrer junto? Quem é Jesus nessa circunstância? Quem é Jesus numa situação como essa? Como entender a decisão de Jesus de demorar, de não estar lá, de não se apressar, se nós, pecadores, fazemos de tudo para estar? O texto nos dá algumas respostas, porque a palavra de Deus nos dá a resposta. A palavra de Deus não nos deixa sem direção. A palavra de Deus não nos deixa com a dúvida a respeito do caráter, do valor que é Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus não nos deixa pensar que Jesus banaliza a nossa dor, a nossa vida. Jesus banaliza a nossa situação. Jesus não se preocupa e nem quer se envolver com os nossos momentos. Como entender a decisão de Jesus chegar depois? Primeiro, Jesus decide chegar depois, com certeza, sem dúvida, por considerar que devemos responder devidamente aos problemas. Imagina um filho mimado. Eu conheci uma família que, por amor, eu acho que toda a casa era forrada, justamente para a criança não se ferir. E eu fiquei imaginando, meu Deus, essa criança não vai andar, porque se ela fica em pé, a mãe já segura, porque com medo de cair. Imagine uma criança mimada ao ponto de nunca conhecer a dor, de nunca conhecer o que é cair, de nunca conhecer o que é dar um passo e tropeçar, porque ao seu lado tem alguém para proteger e inventar uma vida que é irreal. Uma vida acolchoada. Jesus chega depois, porque considera que Marta e Maria devem devidamente responder aos seus problemas. É uma família crente. É uma família que diz o texto bíblico que uma foi liberta, a outra se envolveu com uma grande doação, derramou perfume aos pés de Jesus. Família crente, família de Deus, família que teme ao Senhor, fé no coração, fé na vida. Uma família com essa estrutura, Deus não precisa mimar. Deus precisa soltar essa família para devidamente viver as tensões da vida, próprio da vida. Na vida se enterra ente querido. Na vida você passa por velório. Na vida você chora. Na vida você sente dor. E você tem que responder bem, devidamente, como crente, como alguém que foi liberto de todo trauma, de todo medo, de todo rancor, de toda apatia, pelo Senhor, para levantar a cabeça e dizer: a vida é minha, eu tenho Deus, e não será a morte de Lázaro que vai fazer toda esta estrutura de Deus na minha vida cair. Você sofre, você sente, mas chega um momento que Deus chega depois
e se alegra de chegar depois, para que você viva a vida como ela é. Superação, enfrentamento, levantar a cabeça, sentir a dor com a atenção da dor, mas superar, porque você tem Deus no coração. Passou pela experiência da libertação que Deus dá dos nossos pecados, e você é amado por Deus, você é adorador, você é uma pessoa que louva ao Senhor. Então, Deus não vai mimar, Deus vai te educar. Você precisa responder devidamente aos problemas. É incrível como as famílias se esfacelam devido ao enfrentamento do problema. Confundem o problema com os membros da família. E nós encontramos agora Marta e Maria mais unidas do que nunca por causa de um problema. Ele chega depois para provar a família. O problema se instala. E Deus quer que esta família decida responder ao problema unida e não esfacelando-se. A morte de Lázaro não é uma circunstância para morrer a família, mas é um momento de unir a família. A dinâmica do enfrentamento pode estruturar a vida e não desestruturar a vida. Por isso Deus chega depois. Por isso Jesus chega depois. Porque é necessário uma nova reestruturação daquela família, daquelas vidas. É fácil demais ter Jesus operando milagre na sua vida dia e noite. Mas essa é uma vida de fantasia. Porque a vida normal do crente é a vida que Marta e Maria agora estava vivendo. Ter que enterrar o irmão, ter que reestruturar a vida depois do problema, ter que se unir mais do que nunca depois do problema, ter que continuar mais do que nunca depois do vivido. Para que, quando Cristo adentra essa estrutura, ele perceber e se alegrar que valeu a pena libertar aquela família, viver naquela família, tratar daquela família, para que ela viva, responda devidamente seus problemas. Segundo motivo para Jesus decidir chegar depois, porque ele provê outros instrumentos de apoio. E isso nos leva a perceber a realidade toda. Você só espera milagre. Você só espera o extraordinário. Você não percebe a realidade toda. Deus tem providenciado outros refúgios, outras estruturas de apoio. Quando Jesus chega, o que é que encontra? Amigos apoiando, amigos com aquela família. Não falta amor, não falta amizade, não falta consolo. Gente chorando com eles, gente apoiando, consolando, vivenciando. Porque Deus havia providenciado uma estrutura de apoio em todo momento daquela família. Deus pode não chegar com um milagre, mas providencia toda uma estrutura para apoiá-lo. Suas amizades, sua família, é a providência de Deus. Ele chega depois para que você possa valorizar seus dons, seus talentos, valorizar suas amizades, sua família, e perceber que você não está sozinho, porque Deus colocou pessoas, meios, talentos, objetos, uma estrutura formidável na sua vida, para que você não caia, não viva sozinho, não se isole, pelo contrário, levanta a cabeça e supere-se.
Jesus chega e não encontra uma família abandonada. Jesus chega e encontra uma família apoiada. Porque isso é a bênção de Deus nas nossas vidas. Quantos amigos você tem? Quantas pessoas estão ao seu lado? Colocada por Deus. Talvez até você já recebeu anjo na sua vida e não percebeu. Porque não está vendo a realidade toda. Você está esperando um extraordinário milagre. E não está percebendo o anjo que Deus te enviou. Chamado amigo, amiga, família, irmãos que oram por você, igreja que se ajoelha em nome de Jesus pela tua vida. E ele chega depois para te dar a condição de ver a estrutura que Deus tem montado para servir de refúgio para você quando Lázaro falece. Terceiro motivo, porque Jesus decide chegar depois. Por desejar usar o momento para mostrar a glória de Deus através da sua família, através de você. A glória de Deus não está apenas no milagre. Imaginamos que Deus é glorioso só quando faz milagre. E esquecemos o extraordinário, como eu já falei, acontecendo. Existe um mutirão providenciado por Deus em prol da tua vitória. E você fica praguejando ou murmurando por causa de um milagre. A glória de Deus não está apenas no milagre, a glória de Deus está também em levantar uma família para se superar. Ele chega depois. E chega depois para transformar você em instrumento da glória dele. Quando você se supera, quando você se levanta, quando você se estabelece, quando você decide enfrentar o problema, quando você olha toda a situação e a estrutura de apoio que Deus te dá, dons, talentos, pessoas, família, igreja, orações, palavra, a palavra de Deus, o Espírito Santo que está morando e intensificando o poder de Deus na sua vida. Quando tudo isso acontece na sua vida e é vivenciado por você, a glória de Deus está em ti. Milagre é nada. Quando tudo isso envolve você, a glória de Deus está no fato de Deus poder agir através de nós e não apenas em nós. Jesus disse para os discípulos: eu me alegro porque Lázaro morreu. Que é isso? Ele ama Lázaro e prova isso quando chega lá até chora. Jesus chorou 2 vezes. Na entrada de Jerusalém e quando chega e encontra Lázaro morto. E ele diz: me alegro muito porque ele morreu. Já imaginou seu grande amigo morto e você diz: estou tão alegre que ele está morto. Me alegro muito porque vocês vão crer através da morte dele. Lázaro não é apenas Lázaro. Lázaro agora é instrumento da glória de Deus. Maria, Marta, essa família não é apenas família, é instrumento da glória de Deus. Deus brilha através dessa família e desses membros dessa família. Deus brilha através da vida de Lázaro, mas também através da sua morte, através do seu trabalho, através dos seus pensamentos. Deus está agindo através deles e não só neles. Nós queremos a glória de Deus em nós e esquecemos que Deus quer também manifestar a sua glória através de nós. Às vezes, você é instrumento de conversão de outro. Às vezes, a glória de Deus se manifesta não é para você ver, é para que o outro veja e adore a Deus.
Lázaro está morto e eu me alegro, porque através dele vocês irão crer. A questão não é Lázaro, a questão é que agora ele é um instrumento da minha glória, e através dele as pessoas irão crer. Por isso Jesus chega depois. Enfrente seu problema. Não desista. Não vacile. Não perca a esperança. Creia que ele vai chegar depois. Porque ele quer mostrar a glória dele através da sua família, através da sua dor. E se alegra até por poder usar a sua dor para mostrar a glória dele. O seu sofrimento para mostrar a glória dele. Não que Deus tenha prazer nisso, mas é porque só assim você entenderá o que é viver a glória de Deus e manifestar a glória de Deus em toda e qualquer situação dessa vida. E que a vida não é acolchoada. A vida traz espinhos na carne. Mas Deus é maravilhoso e a graça dele nos basta. Muitas vezes Jesus vai decidir chegar depois. Vai chegar, com certeza você vai ter enterrado seu ente querido. Vai chegar e a crise no seu casamento já vai estar instalada. Vai chegar e o trauma vai estar no seu coração. Mas você tem Jesus. E Ele vai encontrar você. Com certeza você vai dizer assim para Ele: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, se o milagre tivesse acontecido, eu não teria enterrado meu ente querido. Meu casamento não estaria em crise. Eu não estaria com traumas. Eu não estaria sofrendo. Mas mesmo agora, mas mesmo chegando depois, eu creio, Jesus, que o Senhor não perde a validade. Que o Senhor é poderoso antes e depois, porque é o mesmo ontem, hoje e sempre. Chegou depois, Jesus, mas eu vi a tua mão trabalhando na minha vida. Porque o Senhor usou meus colegas, usou minha família, usou meus irmãos, usou pessoas para se levantarem e orarem por mim, intercederem por mim. E veja, eu estou de pé. E veja, eu não desisti. E veja, Jesus, eu não perdi o ânimo, a esperança, a vida, o vigor, a fé. Porque tudo isso, eu sei, mostrará a tua glória. Porque mesmo agora, eu sei que se o Senhor agir, tudo se faz novo. As coisas velhas se passaram. Se alguém está em Cristo, tudo se faz novo. Você crê assim? Se crê assim, não murmure, não se desespere. Lembre-se, Ele decide chegar depois, mas não decide não agir depois. Eu descobri uma coisa maravilhosa na Bíblia. Jesus não gosta de enterro. Todos os enterros que ele foi, ele ressuscitou o morto. Isso é uma bênção, não é? Se ele chega, algo bom acontece. Ele vai chegar na sua vida. Depois, Deus chegou na vida de Abraão 50 anos depois da promessa. Velho, sem poder ter filho, e deu um filho. Deus chegou ao povo de Israel anos e anos depois da escravidão e deu a terra da promessa. Jesus chegou na casa de Jairo e a filha tinha morrido e ressuscitou. E ele vai chegar na sua vida depois de tudo
vai encontrar você vivo, santo e agradável a Deus. E vai te chamar para ir até o túmulo, o teu túmulo, e vai começar a ressuscitar as coisas na sua vida. Sonhos, projetos, felicidade, paz, alegria, contentamento. O que foi perdido e que foi enterrado, Ele vai ressuscitar. Espera no Senhor. Espera no Senhor pacientemente. Ele está a caminho. Porque Ele apenas decidiu chegar depois. Mas Ele não decidiu não chegar na sua vida. Ele não decidiu não agir na sua vida. Ele não decidiu que vai ficar só olhando. Ele decidiu amá-lo. Ele decidiu perdoar seus pecados. Ele decidiu morrer por você. E Ele decidiu ser seu alto e seguro refúgio. Até lá, não esqueça de estar nele e de viver nele. Baixe a sua cabeça. Faça uma oração comigo. E adore a Deus. Somente adore a Deus. Porque Ele vai chegar depois. Porque Ele não vai forrar sua vida. Mas Ele vai chegar depois. E vai fazer toda a diferença. Diz para Deus: Deus, eu te agradeço. Eu te louvo. E é renovador. E me enche de esperança. Saber que o Senhor chegará. Não importa o tempo. O Senhor chegou a Abraão depois de décadas. O Senhor chegou ao Egito e visitou o povo depois de décadas de sofrimento. Da mesma forma, Deus, não importa o tempo do meu sofrimento, o tempo da minha dor, o tempo e a circunstância da minha vida. Não importa as perdas. O que importa, Deus, é que o Senhor chegando, eu sei que algo muito bom pode acontecer, porque o Senhor quer, pode e nos ama. Eu te louvo e te agradeço por ser o meu Senhor e o meu Salvador. Te agradeço porque sei que em momento algum estou só. Porque em tudo o Senhor nos assiste, em tudo o Senhor me consola e me faz levantar a cabeça e triunfar. Sei que o Senhor tem providenciado pessoas na minha família para me ajudar. Pessoas entre meus amigos para me ajudar. Me tem dado dons e talentos. Me tem dado condição de superação. Criado toda uma estrutura para me proteger do mal, para me consolar nas perdas e para enfrentar devidamente cada problema. Isso é tua bondade, é tua mão, é o teu milagre no meu dia a dia. Te louvo e te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém.